sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre reações ácido-base. É muito importante que tenham um conhecimento muito bem consolidado sobre soluções ácidas, básicas e neutras. Por isso mesmo, olha só, vou deixar aqui em cima como sugestão para caso queira dar uma olhada nesta aula. Vamos lá? Primeiramente, o que são reações ácido-base? As reações ácido-base é um tipo de reação por junção de substâncias. Isso significa que nos reagentes temos mais que um reagente e vai haver uma junção de reagentes para originar vários produtos ou apenas um produto da reação, o que pode acontecer no caso das reações por junção de substâncias. Mas as reações ácido-base são reações por junção de substâncias, mas temos mais que um produto da reação. Então, temos vários reagentes e temos vários produtos da reação. É uma junção de substâncias. Vamos juntar os reagentes. Então, o que é a definição de uma reação ácido-base? Uma reação ácido-base é uma reação química que ocorre por uma junção do ácido e de uma base. Então, estes são os reagentes que vamos juntar. Um ácido mais uma base. E sempre forma um sal mais água. Portanto, um ácido no estado aquoso mais uma base no estado aquoso vai originar um sal no estado aquoso mais água no estado líquido. Isto é regra. E olha só, temos um sal. E vimos na aula passada que para saber o caráter químico de um sal é necessário fazer uma solução. Ao colocar este sal em contacto com a água, é produzida uma solução e essa solução também vai nos dar as informações necessárias para saber o caráter químico do sal. E também, se é um sal, significa que é um composto iônico, ou seja, formado por um metal mais um não metal. Qual é a lógica disso? Um ácido é uma substância formada por não metais. E também, inclusive, fizemos exercícios da combustão de não metais, formando óxidos de não metais. Em contacto com a água, formava oxiácidos. E os oxiácidos eram ácidos com oxigênio e os outros elementos que formavam o ácido, como por exemplo ácido sulfúrico, ácido carbônico, enfim. Neste caso, para saber o caráter químico do óxido não metálico, era necessário fazer uma solução com água, porque só desta maneira íamos saber que é um ácido. Mesma coisa aplica com a base. Um óxido metálico em contato com a água sempre origina um hidróxido. Ou seja, para saber o caráter químico do óxido não metálico, foi necessário fazer uma solução com água. E desta maneira originou um hidróxido. Porque sabemos que sempre é um ácido e porque sabemos que é sempre um hidróxido? Porque uma das principais definições do ácido é que quando entra em contacto com a água, tem uma grande facilidade de libertar íons hidrônio. O que são íons de hidrônio? São íons H3O+. Por quê? Porque o ácido tem uma tendência, quando entra em contato com a água, de oferecer íons H+. E qual a fórmula da água? H2O. Por isso mesmo, tem a tendência de libertar íons H3O+. Quanto mais forte o ácido, maior é a quantia de íons hidrônio. A base segue a mesma lógica. Uma base é uma base porque tem uma grande facilidade de produzir íons hidróxido ou H-. Ou seja, quando pegamos a solução básica e misturamos com a água, quando a solução básica entra em contato com a água, produz o íon hidróxido com uma grande facilidade. E automaticamente, se é com uma grande facilidade, também é em uma maior quantia. Por isso mesmo que já sabemos que quando temos um ácido, no final de uma reação química de um óxido não metálico com água, é sempre um ácido.
ácido. Porquê? Porque sabemos que este produto da reação, sempre em contacto com a água, vai libertar de uma maneira muito fácil íon hidrônio. Agora, sabemos que uma base é base sempre quando um óxido metálico reage com a água, porque esta base, sempre em contacto com a água, produz com uma grande facilidade o íon hidróxido. Ou seja, é isso que decide um ácido de uma base. Um tem uma maior quantia de íons hidrônio, tem uma facilidade muito maior de produzir íons de hidrônio, e o outro tem uma facilidade muito maior de produzir íons hidróxido e, consequentemente, vai ter em maior quantia o íon hidróxido. Agora, em relação ao sal. O sal, para saber o caráter químico, também vai ser necessário dissolver na água. E a maneira como os íons deste sal, já que é um composto iônico, reage com a água, vai, ao mesmo tempo, dizer qual é o caráter químico. Porquê? Porque a maneira que estes íons do sal, deste composto iônico, reage com a água, ao mesmo tempo, vai nos dar a quantia de íons hidrônio e hidróxido. E podemos falar aqui qual tem maior quantia é o que vence. Ou seja, quem fica em excesso é o que vence. O íon que tem um comportamento em maior excesso, o íon que tem um comportamento mais evidente em maior quantia é o íon que vence, por assim dizer. Eu já vou entender porque eu estou a falar isso. E este comportamento dos íons deste sal, deste composto iônico com a água, tem um nome que se chama hidrólise dos sais. Ou seja, a hidrólise dos sais, basicamente, em outras palavras, mostra o comportamento dos íons deste composto iônico numa reação ácido-base em contacto com a água. E o comportamento destes íons em contacto com a água que vai nos dar o caráter químico daquele sal. Agora, eu disse que a reação ácido-base é sempre um ácido mais uma base e sempre origina um sal mais água. Olha só um exemplo. Nós temos aqui o ácido nitroso, HNO2, mais o hidróxido de sódio. Vai originar o nitrito de sódio mais água. Ou seja, temos um ácido nitroso, uma base, hidróxido de sódio, sempre vai originar um sal, nitrito de sódio e água. Aqui embaixo é o mesmo exemplo, só que temos o ácido nitroso. Portanto, o ácido nitroso mais hidróxido de sódio vai originar o nitrato de sódio. Olha só, aqui uma coisa muito importante, também já vou dizer, mais água. E o que eu disse na aula passada? Que os ácidos que têm o nome terminado em oso, como por exemplo ácido nitroso, numa reação ácido-base, vai contribuir para que produza um sal. E o íon proveniente deste ácido, cujo nome termina em oso, vai formar o íon que termina em ito. Portanto, ácido nitroso vai contribuir para um íon para a formação do sal, que é o íon nitrito. Olha só, ácido nítrico, o que eu tinha dito, que se o nome do ácido termina em ico, oxiácido padrão vai contribuir para um sal iônico. E qual vai ser o nome deste íon neste sal iônico? Vai ser um íon terminado em ato. Portanto, o íon nitrato. Ácido nitroso, aqui temos o íon nitrito. Ácido nítrico, aqui temos o íon nitrato. Então, novamente, ácido nitroso mais hidróxido de sódio origina nitrito de sódio e água. Inclusive, agora vamos falar em um estado físico que também é importante. Ácido nitroso no estado aquoso mais hidróxido de sódio no estado aquoso origina o nitrato de sódio no estado aquoso mais água no estado líquido. Agora, se parar para prestar atenção, nós tivemos aqui
várias transferências de íons. Como assim? Todos os elementos hidrogênio, oxigênio que temos aqui, tanto no ácido quanto no hidróxido, foi essencial para formar a água. Ou seja, nós tivemos uma troca de íons. Então, os elementos hidrogênio e oxigênio, tanto no ácido quanto na base, foi essencial para formar a água. Agora, na solução ácida, temos também um grupo de átomos que vai formar um íon, que é o grupo de átomos NO2, que vai formar o íon nitrito. No hidróxido, ou seja, na base, já é um composto iônico. Sabemos que NaOH já é um composto iônico. Portanto, nós temos os elementos, os átomos hidrogênio e oxigênio, que foram essenciais para formar a água. Agora, se retirarmos os elementos hidrogênio e oxigênio, tanto do ácido quanto da base, vamos ver que vai sobrar um grupo de átomos no ácido, que é NO2, e vai sobrar o íon Na+. Neste caso, o que vai acontecer? O grupo de átomos NO2 vai transformar-se no íon. Qual íon? O íon nitrito. Logo em seguida, o íon nitrito vai formar uma ligação iônica com o íon sódio, proveniente do hidróxido de sódio. A mesma coisa acontece aqui. Olha só. Retirando os elementos hidrogênio e oxigênio, os átomos hidrogênio e oxigênio, porque foram importantes para formar a água, o que vai sobrar? Vai sobrar o íon sódio, portanto, temos o íon sódio aqui, e vai sobrar o grupo de átomos NO3. O grupo de átomos, para fazer uma ligação com o sódio, já que é um grupo de átomos formado por não metais que vai ligar-se com um metal, no caso o sódio, este grupo de átomos, que é um não metal, vai transformar-se num íon. Porquê? Porque este grupo de átomos, NO3, são compostos por não metais, que vai ligar-se por um metal, por uma ligação iônica. Portanto, este grupo de átomos vai transformar-se num íon. Qual o nome do íon? O íon nitrato. Por isso mesmo, o ácido nitroso, juntamente com o hidróxido de sódio, vai originar água, sim, mas por conta de ser ácido nitroso, NO2, grupo de átomos, NO2, origina qual íon? Nitrito. Por isso mesmo, vai originar o sal. Qual sal? O nitrito de sódio. O ácido nitroso mais hidróxido de sódio vai originar água, sim. A regra da reação ácido-base. Então, temos o grupo de átomos NO3 não metais, que vai ligar-se com um metal, Na+, com um íon metálico. Por isso mesmo, esse grupo de átomos vai transformar-se num íon, uma ligação iônica, para formar o sal. Então, ácido nítrico vai originar o nitrato, portanto, o nitrato de sódio. A mesma coisa nesta reação química. Temos o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Olha só, os elementos, os átomos hidrogênio e oxigênio vão ser essenciais para formar a água. E o que vai sobrar, por assim dizer? Vai sobrar dois elementos, o sódio e o cloro. Portanto, o átomo cloro vai transformar-se num íon para fazer uma ligação com um metal, o sódio, uma ligação iônica. Por isso vamos ter um composto iônico, um sal, que é o cloreto de sódio. Muito importante também salientar o estado físico. É o ácido no estado aquoso, a base no estado aquoso, o sal no estado aquoso e a água no estado líquido. Agora, retomando o assunto da hidrólise dos sais. Eu disse que hidrólise explica a maneira como os íons destes sais, que são originados através da reação ácido-base, se comportam em contacto com a água, quando reagem com a água. E este comportamento que vai explicar o seu caráter químico. Sem mais nem menos. E também fizemos uma correlação com a solução de um óxido não metálico e de um óxido metálico em relação à água, em contacto com a água.
Porque a maneira como o ácido e a base se comportam em contacto com a água faz com que tenham as suas respectivas classificações. Se é um ácido ou uma base, se liberta em maior quantia íons de hidrônio ou se liberta em maior quantia íons de hidróxido. É muito importante também discernir aqui duas coisas. Um ácido é ácido, uma das suas principais definições, realmente pela sua facilidade de libertar íons de hidrônio, ou seja, tem em maior quantia íons de hidrônio, por isso mesmo é ácido. E a base, facilidade de produzir íons de hidróxido, maior quantia de íons de hidróxido. Só que é o ácido já feito em contacto com a água, é a base já feita em contacto com a água. Então, por que já sabemos que já é um ácido ou já é uma base, mesmo sem entrar em contacto com a água? Porque é uma regra, ele já tem esse tipo de comportamento específico. Por isso mesmo, quando é feita uma solução do óxido metálico ou de um óxido não metálico, já sabemos que é um ácido ou uma base. Porque se pegarmos aquele ácido e aquela base e colocar e fazer uma solução com a água, é óbvio, é uma regra que vai ter esse tipo de comportamento. Agora, o sal, composto iônico, pronto, e para também saber o seu caráter químico, é necessário fazer uma solução com a água sendo um solvente. Agora, por que eu citei a hidrólise dos sais? Porque as reações ácido-base pode ser uma neutralização total ou pode ser uma neutralização parcial. Por isso mesmo que nós temos sais com caráter químico neutro, como o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal com caráter químico neutro. Por quê? Porque é um sal proveniente de uma reação ácido-base com neutralização total. E temos outros sais que têm caráter químico ácido ou caráter químico básico. Por quê? Porque foram provenientes de uma neutralização parcial. Portanto, a reação ácido-base pode ser uma neutralização total ou uma neutralização parcial. Quando é uma neutralização total e quando é uma neutralização parcial? É uma neutralização total quando o sal sempre for neutro. É uma neutralização parcial quando o sal é ácido ou básico. Agora, quando que o sal é neutro? O sal sempre é neutro quando juntamos um ácido de caráter químico forte e uma base de caráter químico forte. Um ácido forte mais uma base forte vai originar um sal neutro. Por conta de ser um sal neutro, significa que temos uma neutralização total. Um exemplo é o cloreto de sódio. Inclusive, olha só esta reação química representada aqui. Ácido clorídrico é um ácido forte, mais hidróxido de sódio é uma base forte, origina o quê? Cloreto de sódio mais água. Ou seja, uma neutralização total. Um ácido forte mais uma base forte origina um sal neutro. Por que é neutro? Porque quando este sal reage com a água, os seus íons se comportam de uma maneira específica. Os íons deste sal reagem de uma maneira específica em contacto com a água. Que maneira específica é esta que o sal reage? A mesma quantia de íons hidrônio é a mesma quantia de íons hidróxido. Por isso mesmo, o sal é neutro. Por quê? Porque quando o sal entra em contacto com a água, os seus íons reagem de uma maneira. Que maneira? Exatamente, não há nenhuma maneira. Por quê? Porque os íons deste sal não reagem com a água. Por isso mesmo são neutro. Não reagem com a água e por isso mesmo podemos dizer que a mesma quantia de íons de hidróxido é a mesma quantia de íons de hidrônio. Por quê? Porque os íons do sal não faz com que haja esse desequilíbrio de íons. Por quê? Porque os íons deste sal não reagem com a água. Logo, não temos nenhum desequilíbrio de íons na água. E o sal é neutro. O sal forma uma solução neutra. Por quê? Porque não reage com a água. Por que não reage com a água? Porque a mesma quantia de íons de hidrônio é a mesma quantia de íons hidróxido. Por quê? Porque não reage.
E dizemos que este sal é neutro. Porquê? Porque o ácido forte mais uma base forte originou um sal. E este sal é proveniente de uma reação de neutralização total. Por que não reage com água? Porque um ácido ele é forte e a base é forte. Logo, os íons provenientes do sal são estáveis o suficiente. Logo, os íons provenientes do sal são estáveis o suficiente. Por isso mesmo, não reage com a água e por isso é um sal neutro. E a neutralização parcial é quando, no final de uma reação ácido-base, o sal é ácido ou o sal é básico. O sal não é neutro. Agora, vamos falar da constante de dissociação da base e a constante de ionização do ácido. Já falamos disso, só que agora vamos colocar siglas, por assim dizer, em relação ao que aprendemos. O que é Ka? É a constante de ionização do ácido. O que esta constante de ionização do ácido significa? Significa a facilidade com que o ácido tem de libertar H3O+. Não fala a quantia, fala a facilidade, fala da força que o ácido tem de libertar H3O+. O que faz com que tenha esta variação de ionização? É porque quando os ácidos têm ligações químicas muito fortes, têm uma menor facilidade de libertar íons de hidrônio. Logo, a constante de ionização é menor. A constante de ionização é maior quando tem uma maior facilidade do ácido libertar H3O+. Portanto, ao mesmo tempo, se tem uma maior facilidade de libertar íons H3O+, podemos falar que, consequentemente, há uma maior quantia de íons H3O+, e que este ácido também é mais forte. Agora, Kb é a constante de dissociação da base. E tem uma diferença entre ionização e dissociação. Por quê? Porque a ionização é realmente libertar H3O+. Por quê? Porque, assim como eu disse antes, um ácido, quando em contato com a água, tem a tendência de dar íons H+ para a água. E por isso mesmo, forma íon hidrônio, H3O+. Agora, isto chama-se ionização. Agora, Kb é uma dissociação. Por quê? Porque a facilidade com que a base tem de produzir OH-. Por quê? Porque é uma dissociação. Estamos a dissociar os íons hidróxido dos íons do respectivo metal da base. Estamos, em outras palavras, a separar estes íons no meio das moléculas da água. Por isso mesmo, Kb é a constante de dissociação da base e a facilidade com que aquela base tem de produzir OH-. É a facilidade com que tem de fazer uma dissociação entre os seus elementos. Então, quanto maior é a constante de dissociação da base, automaticamente maior quantia de íons hidróxido e, consequentemente, mais forte é a base. Sim. Agora, por que isto é muito importante? Porque toda vez que numa reação ácido-base juntamos um ácido forte mais uma base fraca, vai originar um sal ácido. Um ácido forte, primeiramente, sabemos que é um ácido que tem uma grande tendência de libertar H3O+. E uma base fraca é uma base que tem uma menor facilidade de produzir íons hidróxido. Portanto, aqui o valor de Ka, ou seja, o valor da constante de ionização do ácido é maior. E aqui Kb, ou seja, a constante de dissociação da base é menor. Aqui, Ka maior, Kb menor. E desta maneira vamos ter o quê? Um sal ácido, com uma neutralização parcial. Por quê? Porque
Os íons deste sal, quando entram em contacto com a água, alguns estão estáveis e outros estão instáveis. E por conta de estarem estáveis, vai acabar por formar um sal ácido. A base é fraca e o ácido é forte. Se o ácido é forte, isto significa que não vai reagir com a água com tanta intensidade quanto a base fraca. E a base fraca vai querer ter uma estabilidade. Se vai querer ter uma estabilidade, vai acabar por formar um sal ácido. Portanto, nem é o sal, nem é o íon em si proveniente do ácido forte que vai fazer com que o sal seja ácido. É o íon proveniente da base fraca que vai fazer com que o sal seja ácido, porque vai tentar estabilizar. E neste caso, ao tentar estabilizar, vamos ter uma maior quantia de íons de hidrônio do que íons de hidróxido. Agora, quando temos um ácido fraco mais uma base forte, vai originar um sal básico, também uma neutralização parcial. Aqui acontece pelo mesmo motivo. O ácido fraco, ou seja, temos um menor valor da constante de ionização do ácido, uma base forte, um maior valor de constante de dissociação da base. Logo, o sal vai ser básico. Por quê? Porque a base já é forte. Portanto, o íon neste sal proveniente da base forte já vai estar estável o suficiente. Já vai estar estável suficientemente. Portanto, não vai reagir. O que vai reagir com a água vai ser o íon proveniente do ácido fraco. Vai reagir com a água e vai originar um sal com caráter químico básico, porque ao reagir vai libertar uma maior quantia de íons de hidróxido. Então, podemos dizer que, sim, a maneira como o sal reage com a água vai ser responsável pelo seu caráter químico. E a maneira como reage é principalmente referente aos teus pais, ou seja, aos ácidos que formaram o sal. Maneira como os íons do sal vai reagir na água, que vai ser responsável pelo seu caráter químico, responsável principalmente pelos reagentes que foram necessários para formar aquele sal. E como é que isto comporta com o valor de Ka e Kb? Olha só. Se a constante de ionização do ácido for maior, significa que o ácido tem uma maior facilidade de libertar H3O+, então o ácido é mais forte. E o Kb for menor, significa que a constante de dissociação da base é menor, logo tem uma menor facilidade da base produzir OH-, logo temos uma menor quantia de íons OH- e a base é fraca. Então, o sal vai ser, o caráter químico do sal vai ser igual à constante que tiver o maior valor, que neste caso foi a constante de ionização do ácido. Por quê? Porque o ácido, os íons neste sal foram provenientes do ácido forte, já estão estáveis porque o ácido é forte. Portanto, a base vai tentar estabilizar e por isso mesmo vai fazer com que o caráter químico daquele sal seja ácido, porque tem um menor valor da constante de dissociação da base, por isso mesmo uma base mais fraca, logo vai querer se estabilizar e portanto o sal vai ter caráter químico ácido. A mesma coisa acontece com ácido fraco mais uma base forte que origina o sal básico. O ácido fraco vai ter menor valor da constante de ionização do ácido, menor facilidade de libertar íons de hidrônio, logo é um ácido mais fraco. E a base forte tem o maior valor da constante de dissociação da base, logo vai ter uma maior facilidade de produzir íons de hidrônio. E o sal vai ser básico. Por que o sal vai ser básico? Porque a base é forte, portanto está estável. Agora, o ácido fraco, os íons provenientes, isso que é interessante, está estável, mas está estável
os íons provenientes da base forte, porque a base é forte. Por conta da base ser forte, que os íons provenientes da base forte para formar o sal estão mais estáveis. E por isso mesmo, o Ka, que é a constante de ionização do ácido, vai ter um valor menor. Porquê? Porque o ácido é fraco. Por que o ácido é fraco? Porque tem uma menor facilidade de libertar íons hidrônio. Logo, o sal vai ser básico. Porquê? Porque o ácido fraco vai tentar se estabilizar por conta de vir de um ácido fraco e o sal vai acabar por ter caráter básico. E por isso mesmo que temos uma neutralização parcial. Agora, olha só, um ácido fraco mais uma base fraca. E o que eu disse aqui depende dos valores da constante de ionização do ácido e da constante de dissociação da base. Por quê? Porque existe, sim, muitos ácidos fracos e bases fracas. Só que tem duas coisas diferentes. Nós temos a facilidade com que o ácido tem de libertar íons hidrônio e a facilidade com que a base tem de produzir íons hidróxido. Isso não significa que um ácido fraco mais uma base fraca vai dar o sal neutro. Por quê? Porque a facilidade com que o ácido e a base têm de produzir e libertar estes íons nem sempre vai de encontro por ser um ácido fraco ou uma base fraca. Por exemplo, pode existir um ácido fraco que é fraco, mas ao mesmo tempo tem uma facilidade muito maior de libertar íons de hidrônio. Pode acontecer de ter uma base fraca e ao mesmo tempo ter uma facilidade muito maior de libertar íons hidrônio. E se um ácido fraco e uma base fraca concordam que os valores de Ka e Kb têm que estar muito mais próximos um do outro. O ácido forte mais uma base fraca origina um sal ácido. Por que origina um sal ácido? Porque o ácido é forte, a base é fraca e automaticamente o sal vai ser ácido. Qual o motivo? Olha só, aqui nós temos um sal, um composto iônico. O íon cloreto presente aqui é proveniente do ácido forte. Portanto, não vou fazer nenhum tipo de reação com água, está estável. NH4 é proveniente de uma base fraca. Logo, o que acontece? Vai ao mesmo tempo fornecer hidrogênios. Se vai fornecer hidrogênios, para fazer com que fique estável, vai fazer com que aumente a concentração de H3O+, seja H2O mais um íon hidrogênio, vai ter uma maior quantia de íons hidrônio. Por quê? Porque o íon amônio é proveniente da base fraca. E a base fraca vai querer estabilizar. E por isso mesmo vai fornecer íons hidrogênio. E por isso mesmo na água vai ter uma maior quantia de íons hidrônio. Por isso mesmo o sal vai ter caráter químico ácido. Portanto, isto não vamos nos aprofundar muito nisto, mas é muito importante que tenha uma ideia da hidrólise dos sais para entender o motivo pelo qual as coisas acontecem. Sabem que eu nunca gosto muito de dizer as coisas só por dizer e que as coisas fiquem só por ali. Eu sempre gosto de explicar o motivo por trás das coisas e porquê que as coisas acontecem e são como são. Agora, também tenho uma nota aqui. Quanto maior a constante de ionização, mais forte é o ácido. E mais forte não, em maior quantia, nós temos íons hidrônio. Quanto maior é a constante de dissociação da base, mais básico é a solução e maior é a quantia de íons hidróxido. Em regra, principais coisas que eu pretendo em mente: reação ácido-base, uma reação entre um ácido e uma base que sempre origina um sal mais água. O sal forte mais uma base forte origina um sal neutro. Um ácido forte mais uma base fraca origina um sal ácido. Um ácido fraco mais uma base forte origina um sal básico.
e um ácido fraco mais uma base fraca depende principalmente dos valores da constante de ionização do ácido e da constante de dissociação da base, que vai ser a facilidade com que o ácido ou a base vai ter de libertar os seus respectivos íons, ou de formar os seus respectivos íons. Portanto, depende. Mas é importante ter em mente esses três: ácido forte, mais base forte, sal neutro; ácido forte, base fraca, sal ácido; ácido fraco, base forte, sal básico. Agora, primeiramente, um ácido tem um pH baixo, certo? A escala de pH, ou a escala de Sorensen, vai de 0 a 14. E um ácido tem um pH baixo e uma base tem um pH alto. Então, quando acrescentamos um ácido numa base, o pH diminui. Por quê? Porque a base tem um pH alto. Logo, se acrescentamos um ácido que tem pH baixo, o que acontece? O pH vai diminuindo. Agora, um ácido tem pH baixo e a base tem um pH alto. Então, se temos uma substância com pH baixo, ou seja, um ácido, e acrescentamos uma base com pH alto, o que acontece? O pH aumenta. Isto, em regra, é muito importante para entender as titulações ácido-base, ou pH-volume. Por que é titulações ácido-base ou pH-volume? Porque a variação do pH à medida que acrescentamos um determinado volume de uma solução. Titulações ácido-base, porque muitas vezes adicionamos uma base num ácido ou um ácido numa base, pH-volume, porque de acordo com o volume, de acordo com a mudança de volume, e a mudança de volume acontece porque vamos aumentando o volume da solução, ao mesmo tempo também tem uma variação no valor de pH. Então, aqui temos o exemplo de uma titulação ácido-base, pH-volume. Titulação de um ácido fraco. Este gráfico está praticamente igual de onde ele veio, ou seja, de acordo com a fonte. Enfim, titulação de um ácido fraco. Por que sabemos que é um ácido fraco? Porque, olha só, o pH muda de acordo com o volume de hidróxido de sódio. Portanto, podemos ver nesse gráfico que, consoante temos o aumento de pH, também existe o aumento do volume de hidróxido de sódio, já que esta variável representa o pH e esta variável representa o volume de hidróxido de sódio. Agora, quando não temos nenhum volume de hidróxido de sódio, quando não há nenhum volume de hidróxido de sódio, o pH é igual a 3. Portanto, qual é o pH do ácido inicial? Qual é o pH deste ácido fraco? É igual a 3. Porque antes de adicionar hidróxido de sódio, o pH é igual a 3. Hidróxido de sódio é uma base, portanto, estamos a acrescentar uma base a um ácido fraco, que tem pH igual a 3. Conforme vai aumentando o volume de hidróxido de sódio, vai aumentando o pH, o que tem total lógica. Por quê? Porque quando acrescentamos uma base num ácido, temos um maior aumento de pH. Olha só, temos um ácido. Por quê? Porque enquanto não havia nenhum volume de hidróxido de sódio, o pH era igual a 3, a tal titulação do ácido fraco. Entretanto, enquanto ia aumentando o volume de hidróxido de sódio, olha só, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, o valor do pH foi aumentando. Por quê? Porque acrescentamos uma base, hidróxido de sódio, no ácido, como sabemos, porque aqui não temos nenhum volume de hidróxido de sódio e o pH é igual a 3, logo a titulação de um ácido fraco. Agora, quais são os materiais de laboratório específicos para que possa ocorrer uma reação ácido-base? É necessário uma bureta, um suporte universal com garra para segurar a bureta e uma traste. Simples assim. Abrimos a torneira da bureta e desta maneira temos a tal solução que é acrescentada
na reação ácido-base, que também, olha só, pode ser representada por gráficos pH-volume ou gráficos de titulação ácido-base. Então, é isto. Em resumo, reação ácido-base é uma reação por junção de substâncias, é a junção do ácido de uma base que sempre origina um sal mais uma água. Este sal é um composto iônico e o seu caráter químico depende. Porquê? Porque é uma reação de neutralização total quando é um ácido forte mais uma base forte, que origina um sal neutro. Mas quando é um ácido forte mais uma base fraca, o sal tem um caráter químico ácido, então é uma neutralização parcial. Agora, um ácido fraco com uma base forte origina o sal com um caráter químico básico, uma neutralização parcial. Então, também vimos que temos uma variação referente ao nome dos ácidos e também dos íons que são provenientes desse ácido para formar o sal. O caso do ácido nitroso e do íon nitrito, do ácido nítrico e do íon nitrato. Também estudamos um bocado sobre a hidrólise dos sais. Também vimos que acrescentar o ácido numa base, o que acontece? Diminui o pH, e uma base num ácido aumenta o pH. E que esta conclusão vem principalmente dos gráficos pH-volume e das ou titulações ácido-base. Também vimos os materiais de laboratório específicos para que ocorra uma titulação ácido-base. E aqui também temos um exemplo de reações ácido-base, como por exemplo os antiácidos, que são muito importantes, para combater a azia, por exemplo. Porque a azia é quando nós temos um excesso de acidez no estômago. E os antiácidos é quando nós tomamos uma base, como por exemplo o hidróxido de magnésio, que vai fazer com que aumente o pH. Logo, a acidez dentro do estômago vai diminuir. Por quê? Porque vamos acrescentar uma base num ácido. Logo, o pH vai aumentar. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que pode ter ficado um bocado confuso porque estudamos a hidrólise dos sais, mas acho que também é muito importante para entender a lógica por trás das coisas que acontecem, e acho que isso é uma das coisas mais fantásticas da química. Foi isso o vídeo de hoje. Muito obrigada e até o próximo.